Bom, para o nosso próximo painel dessa noite, nosso tema é felicidade e longevidade em tempos de ESG. Para compor o painel, eu chamo aqui, por gentileza, o senhor Fábio Galo, professor de Finanças da Escola de Administração de Empresas de São Paulo e conselheiro de empresas, Wesley Mendes, professor de Finanças da Escola de Administração de Empresas de São Paulo e conselheiro de empresas, e o senhor Mauro Motorim, criador da primeira plataforma digital premiada pela ONU, focada em cidadania e que atuará como medidor dessa nossa rodada de conversa. Sejam muito bem-vindos, obrigada. Boa noite, boa noite. Eu sou Mauro Motorim, eu tenho 74 anos, sou executivo de empresas, trabalho e milito politicamente e estou em plena atividade profissional. Queria apresentar o professor Fábio Galo, professor de Finanças da FGV, membro do Conselho de várias empresas, e o professor Wesley Mendes, também professor de Finanças da FGV e também membro de conselho de outras empresas, inclusive empresas de rating na área de ESG, que chama-se Bells and Bays. Bells and Bays. Nós vamos falar um pouquinho sobre felicidade, que é muito importante e que não necessariamente ela esteja ligada à longevidade. O que significa felicidade para mim, Mauro, para o professor Fábio e professor Wesley? Eu criei em 2011 o Movimento Mais Feliz. O que era o Movimento Mais Feliz? Era trabalhar a felicidade como norteadora de políticas públicas. As políticas públicas, elas são, às vezes, um desserviço ao cidadão, ao invés de significar um serviço de apoio à cidadania. E junto ao Congresso Nacional, com o professor Cristóvão Buarque, nós criamos uma emenda à Constituição, propondo ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados uma emenda constitucional que dizia: são direitos sociais. Nós queríamos 5 palavrinhas: essenciais à busca da felicidade, e que fossem respeitados todos os direitos sociais, indistintamente, em todas as categorias, e principalmente os direitos universais. Ela foi aprovada nas comissões de Justiça da Câmara e do Senado e, infelizmente, ainda não foi à votação. Aí, um dia, eu abro o Estado de São Paulo, depois de um ano e pouco do Movimento Mais Feliz, e me deparo com um artigo do professor Fábio Galo, falando sobre felicidade. Como eu já tinha admiração pelo Fábio como professor da FGV, eu falei, o que o Fábio Galo queria dizer sobre felicidade? E, ao invés de eu explicar o que ele queria dizer, ele vai dizer agora. Bom, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, prazer estar de novo, né, reunindo aqui o nosso trio, que já se encontra desde 2011, né, Mauro? Desde 2011. Na verdade, essa história começa, para mim, para o Wesley, um pouco antes, acho que lá por 2010, mais ou menos, né, Wesley? Eu, como sou professor de finanças, ele também, e até agora há pouco ouvimos a pergunta, né, Wesley, o que o professor de finanças vai falar de felicidade? Bom, tem alguns motivos, mas no meu caso particular, que eu tenho um segundo doutorado, que é em filosofia, e foi uma coisa que sempre me interessou, discutir ética, ler Aristóteles, Ética Nicômaco, é meu livro de cabeceira. E, numa das discussões de filosofia, apareceu justamente esse tema, né, felicidade, isso, né, lendo Aristóteles, telos, né, eudaimonia, a questão de cumprir a sua finalidade como ser humano, etc. E aí, conversando com Wesley, eu falei, Wesley, nós precisamos pensar em medir felicidade. Naquela época, obviamente, já tínhamos referência do FIB, do Butão, né, o índice de felicidade bruta do Butão, mas nós nos fizemos a pergunta, será que esse é um índice possível de ser utilizado no Brasil?
Felicidade para o brasileiro é o que se pensa no exterior. E como pesquisadores, e principalmente eu cutucando o Wesley, né, que é um cara que sempre pensa fora da caixa, né, sempre pensa fora dos limites normais da pesquisa, falou, nossa, nós temos que pensar nisso, eu estou pensando nisso, começou a estudar, começamos a falar, etc. Aí eu falei, vamos fazer uma primeira provocação, foi aí que o Mauro leu um artigo que eu tinha publicado na minha coluna no Estadão, falando do tema. Só que aquilo acabamos anunciando, na verdade, né, Wesley? E saiu uma matéria inicialmente com apoio já da Fundação Getúlio Vargas, na perspectiva de pesquisa, que nós iríamos desenvolver um índice de felicidade próprio para o Brasil. É aí que o Mauro leu, eu fui professor do filho dele, né, acho que é o mais velho, né, do Pedro, e me procurou através do Pedro, olha, quer falar com meu pai para discutir sobre isso? Falei, lógico, vamos. Bom, enfim, a história aí vai longa e nós desenvolvemos, sim, depois de 2 anos só desenvolvendo muita pesquisa, ficamos quase 1 ano só na discussão da amostra, né, e do formulário de amostra que nós queríamos, né, toda a metodologia, todo o processo, e criamos, enfim, o Wellbeing Brasil, o Índice de Bem-Estar Brasil. Acho que está, por hora. Esse índice, antes de ser criado, ele passou por várias discussões. Nós levamos essas discussões sobre a felicidade à Câmara, ao Senado, e eu queria que, antes de passar a palavra ao Wesley, você repisasse a quem nós apresentamos a ideia da felicidade. Por favor, Fábio. Bom, a ideia era, como eu disse, fazermos uma pesquisa ampla, com algumas variáveis de interesse que nós desenvolvemos, né, como a questão da família, das relações, estudo, finanças, até chegarmos no ambiente dos serviços públicos, né, particularmente transporte, vida nas cidades, uma série de itens. Quando nós desenvolvemos isso, começamos realmente a discutir, já estávamos quase prontos para irmos à rua, e nesse caso, até por ter independência, contratamos uma empresa para fazer esse final, né, a pesquisa efetivamente. Nós começamos a discutir isso no ambiente de governo, apresentamos dentro da escola, apresentamos a público, fomos para o Senado a convite do senador Cristóvão Buarque, discutimos com o Khaled Malik, que é o diretor-geral do PNUD, né, ou seja, do diretor responsável pelo IDH, fizemos uma sessão pública no Congresso, justamente discutindo, enfim, com a ONU, com outras entidades, tivemos conversas com a Fiesp, diretores da Fiesp também fomos envolvidos, até que nós conseguimos realizar a primeira pesquisa, efetivamente, né? Primeira pesquisa de campo sobre isso, e fizemos na cidade de São Paulo, com mais de 3.000 pessoas, e sim, com todo o rigor técnico, estatístico, para podermos ter um resultado. Só não resisto o comentário, né? Nós fizemos essa pesquisa em 2 perspectivas básicas, né? Qual é a relevância, qual a importância que as pessoas atribuíam a esses diversos itens de felicidade e como eles se sentiam naquele momento sobre essa perspectiva. Aqui teve maior interesse, né, na nossa graduação de 0 a 5, foi o grau maior, foi a questão da família, em seguida da relação de amizades, né? E no resultado foi a de maior relevância, que as pessoas se sentiam realmente bem, foram nesses 2 aspectos. Agora, eu preciso comentar qual que sentiu pior, não? Não, ainda não, porque eu vou passar a palavra para o Wesley, então, para ele poder falar um pouquinho, não só sobre a metodologia, complementar a questão da metodologia, e como nós evoluímos para a apresentação de uma nova pesquisa que você apresentou sobre as cidades amigas, ou pretensamente amigas, ou agradáveis, ou ideais para viver para a população de mais idade. Ok. Obrigado pela pergunta. Boa noite, pessoal.
eu vou tentar não ser redundante e repetir o que o Fábio já falou, tentar complementar, né? Então, vocês devem concordar que medir essas coisas não é uma coisa assim trivial, né? Não é trivial. Nós ouvimos bastante provocação, bastante piada e tudo, até hoje, né? Mas, felizmente, o tema foi ganhando robustez aí no mundo todo e tudo, né? E a gente, o esforço atrás foi em busca de uma métrica brasileira, né? Tem até a piada, assim, você perguntar a uma senhora na Índia se ela se sente feliz, ela vai pedir para você perguntar ao marido dela, né? Ele que tem a resposta para dar. Mas, enfim, a gente caminhou numa convicção que deveria ser uma métrica híbrida, né? Alguma coisa que fosse decorrendo da opinião das pessoas, e, do outro lado, métricas objetivas também, porque a pessoa que, vamos dizer assim, tenha menor grau de exigência com o padrão de vida, é mais fácil você satisfazer, né? Então, a pessoa que não tem acesso à informação, ou que tem um nível social menor, em tese, seria mais fácil você satisfazer. E aí a gente caminhou, como disse o Mauro aí, com apoio desde o começo, né? Uma coisa que me deixa muito feliz é que a gente teve, desde o começo, a felicidade de trabalhar de mãos dadas com as empresas e com o governo, né? Em esferas diferentes. E aí, não diferente, né? Lá atrás, assim como o Mauro, como empresário, apoiou lá atrás uma iniciativa que foi a partir de uma perspectiva subjetiva, né? A opinião das pessoas. A gente evoluiu depois, anos depois, 2015, 2016, com apoio da... Posso falar aqui a seguradora? A seguradora Mongeral Aegon, ela tem um instituto, né? É o Instituto de Longevidade Mongeral Aegon, e também lá pela escola, pela EGV, nós fizemos um trabalho, foi bem legal, 2017 e 2020, fizemos 2 edições, o pessoal está por aí, inclusive, daí, nos corredores, eles podem falar mais, mas aí nós fizemos um trabalho, ficou muito legal, com indicadores objetivos a respeito das condições de vida nas cidades brasileiras, né? Então, infelizmente, o Brasil tem 5.000, nesse minuto, né, tem 5.580 municípios, e acesso a dados, disponibilidade de dados é um ponto crítico. A gente quer fazer uma coisa legal, mas tem a dificuldade de barrar em dados. Mas fizemos com quase 1.000 cidades, né? E é interessante, porque aí a gente tem condição de juntar as duas coisas, né? O quanto uma cidade em que as condições sociais são melhores, quanto essas pessoas reportam ter um nível de satisfação com a vida mais elevado. Para vocês terem ideia, não é segredo para ninguém, que os padrões sociais do sul do Brasil são bem maiores que no norte, por várias questões, né? Mas só que, ao mesmo tempo, você tem um índice a gente tem que falar disso, né? Um índice de suicídio muito maior. Então, das 50 cidades brasileiras de maior taxa de suicídio, 16 estão no Rio Grande do Sul. Se puser Santa Catarina e Paraná, isso sobe, né? Então, é algo interessante para estudar, esse paradoxo da felicidade, né? Você tem condições de vida otimizadas, mas, por alguns motivos que cabem mais estudo, mais reflexão, o nível de, vamos dizer assim, o limite da insatisfação com a vida, seria o inverso da felicidade, parece que leva as pessoas a decisões extremas, né? Então, é um negócio, é algo que merece consideração. Eu queria fazer um comentário, só para terminar esse primeiro aspecto sobre a felicidade. O trabalho Wellbeing Brasil ainda está disponível, e ele foi utilizado pelo prefeito Haddad. A entrega foi feita pela diretoria da FGV, o Wesley, o Galo e eu, e foi adotado como políticas públicas. Isso deu origem ao orçamento participativo para definir as prioridades na área de educação na cidade de São Paulo. A gente pouco valoriza isso porque passou a ser quase default. E, a partir daí, nós começamos a trabalhar de uma forma intensa para estabelecimento de políticas públicas dessa pesquisa. Infelizmente, não demos continuidade, mas como eu leio todos os jornais todo dia, daí eu fui ler o segundo artigo do Fábio. O primeiro deu origem a esse trabalho, daí eu fui ler o segundo dele. E aí eu me lasquei outro, ele estava escrevendo sobre longevidade. Como eu sou um menino, eu falei, eu me interesso pelo meu futuro. E daí, nesse artigo, nós começamos a trabalhar e começamos a pensar sobre etarismo. E sobre etarismo eu queria fazer uma pergunta. Você leu um livro aí que deu origem a esse artigo. Que livro foi esse? Primeiro, eu só fiquei preocupado, que ele falou que 10 anos depois ele leu outro artigo meu. É publicado toda semana, Mauro, mas... Eu falo, é o problema da idade, você vai esquecer das coisas, né? Mas tudo bem. Não foi bem isso. Porque a gente, na verdade, nós não fizemos
novos levantamentos, infelizmente, como realmente nós gostaríamos, porque eu não preciso nem frisar aqui o quanto é difícil fazer pesquisa séria no Brasil, etc. A gente briga quase com recursos do bolso para poder fazer algumas coisas desse tipo. Mas nós não paramos de escrever, de pensar, de discutir sobre o assunto. Graças a Deus, pelo menos dessa iniciativa de mais de 10 anos atrás até hoje, conservamos a amizade, né? E o artigo que ele menciona, que é algo que eu tenho pensado constantemente, né? É a questão, primeiro, das oportunidades todas que as empresas, que os negócios, enfim, estão deixando de lado por não acreditar na pessoa que tenha mais idade. Como eu gosto de brincar, né, jovens há mais tempo, né, primeiro. Segundo, estão deixando de perceber a própria realidade que é colocada para a gente. Só para não deixar de mencionar, a busca e fazendo pesquisa sobre esse tipo de argumento, surgiu um livro que chama-se Stage, entre parênteses, Not Age, né? Da Susan, não vou lembrar agora o sobrenome, mas é fácil de encontrar, que traz uma série de argumentos dizendo o seguinte: não é idade, mas são estágios distintos. As pessoas deixaram de perceber, e principalmente as empresas deixaram de perceber, na condição de possíveis colaboradores e de produtos e serviços que podem ser destinados, um público imenso. Primeiro, um dado que esse livro contém, que eu acho que vale a pena repetir. Hoje, na humanidade, são mais ou menos 1,6 bilhão de pessoas 50 a mais. Até 2050 serão 3,2. Significa que o jovem hoje viverá 100. Todo mundo vai fazer festa de 100. Não vai ser aquela coisa que a nossa geração, a nossa aqui, porque a dele é mais novo, não dá para falar muito, né? A nossa geração já com tranquilidade fala de 90, 90 e poucos. Então estão começando, expulsam a gente da empresa aos 60, 65 anos, sem perceber que tem mais 35% de vida ainda para ser vivida, e mais, graças à medicina, tudo que acontece na vida, com possibilidade de viver muito melhor. Não é a mesma história da antigamente. Então, é um mercado consumidor importante, é um grupo de colaboradores para a empresa muito importante que estão sendo simplesmente deixados de lado, não são vistos como consumidores, etc. A política das empresas, eu fico muitas vezes assustado, né? Não vou citar empresa aqui para não... pode ser desagradável, mas todos vocês conhecem, grandes bancos, etc., que com 62 anos o cara é colocado fora, né? Eu mesmo, né, confesso uma coisa, na época que eu resolvi, que eu sempre tive vida dupla, no bom sentido, né, de ser executivo de empresas e ser acadêmico, quando eu me voltei para o mundo acadêmico, uma das coisas que me atraiu, estou falando quando eu tinha 30 anos, foi que a longevidade no mundo acadêmico é muito maior. Então vou poder ler muito artigo ainda. É muito maior, mas o problema é que, infelizmente, mesmo hoje, muitas escolas, muitas universidades começam a expulsar professores na faixa de 65, esquecendo, e nós mesmo temos um exemplo na fundação, particularmente na EASP, o professor Claude MacLean, que faleceu há 3 anos atrás, com 97 anos, e deu aula até os 95. Tem outros exemplos. Mas, enfim, esse artigo foi justamente trazido com essa preocupação, que nós temos um olhar que tem que ser dado diferente, e realmente combatemos o etarismo e tentarmos dar... Só quero acrescentar uma coisa. Nós tínhamos trazido, não deu para colocar aqui, mas eu e o Wesley tínhamos trazido uma pergunta provocativa, né? Aqui para quem estivesse na plateia, era: como você quer ser conhecido na faixa de 60 a mais? Né? Acredito que não como idoso, mas qual é o título? Esse livro, particularmente, traz uma série de opções, desde catadores de sonhos até simplesmente vintage, né?
Eu talvez Vintage até toparia. Bom, veja o seguinte, agora nós vamos entrar, isso aqui era só a introdução, para a gente poder falar aquilo que vai movimentar os próximos anos no Brasil e no mundo. Nós vamos falar de ESG, Environment, Social e Governance. O que isso significa para mudar a mentalidade das empresas? O que acontece? As empresas têm um processo de exclusão e não aceitação da idade. Isso vai mudar? Acredito que vai mudar, é a próxima pergunta. Mas eu queria que você desse, até por fazer parte de uma empresa de rating, o que o ESG vai significar do ponto das empresas no sentido de busca de capital e aceitação e inclusão da população mais idosa. Obrigado pela bola levantada, Mauro. Antes de tudo, né, essa questão, essa sigla aí que, sei lá, especialmente depois da pandemia, ficou mais falada, né? Então, eu sou pesquisador desse tema aí desde 2014. Estou no terceiro ciclo do CNPq focado nisso, né? Então, tem publicado alguns trabalhos em revistas boas e tudo. E eu fico muito tranquilo para dizer o seguinte, que tem muita distorção do significado da coisa toda atualmente, né? Então, eu assisto bastante aí jornal de fora, né? Eu gosto de assistir o da Fox, da CNN, para ver os dois lados da espada. E o governador da Flórida comprou meio que uma briga com o tema de ESG e tudo, mas o que tem se vendido é como se fosse algo como que se reduzisse a simplesmente mudança climática ou abraçar árvore, coisa desse tipo, né? Então, na verdade, o que essa sigla precisa ser vista é como algo como antecipação de riscos ao redor da empresa, né? Tudo aquilo que possa levar a empresa a desaparecer lá na frente em termos de relação com a sociedade, relação com o meio ambiente e qualidade da gestão, honestidade, transparência, corrupção, tudo isso. Então, é algo que tem um conjunto bem amplo de drivers para ser observado, né? E nesse conjunto todo, especialmente no bloco de relação com a sociedade, né, em termos de antecipação de riscos, né, coisas que possam levar a empresa a desaparecer, não dá para ignorar que a pirâmide etária caminha para um cogumelo etário, né? Então vai ter muito mais gente na parte de cima do que era uma pirâmide anteriormente e embaixo menos pessoas. E aí você tem uma interação de fatores. Por exemplo, muito se fala por aí que a geração de jovens que está saindo agora depois da pandemia tem um padrão de produtividade menor, né? Por várias questões. Déficit de matemática, déficit de física e química, dificuldade de concentração, ansiedade e por aí vai, né? Então, essas poucas, vamos dizer assim, relativamente poucas pessoas na base da pirâmide, que não é mais pirâmide, seriam menos produtivas, né? Então, o acordo geracional estaria rompido, né? Então, para responder objetivamente a pergunta, a provocação do Mauro, a gente tem a questão da necessidade das empresas olharem para essa questão das faixas, do avanço, né, da pirâmide etária, por uma questão de sobrevivência, antecipação de risco. Você tem, de um lado, consumidores, do outro lado, profissionais que são muito valiosos, né? E, ao ignorar ou não dar tanta importância quanto deveria ser dada para esse tema, você tem, na verdade, uma ampliação de coisas que podem representar um risco significativo para a empresa. Então, no fim das contas, para não me alongar muito, seria isso, né? A gente pode falar mais em outra situação, em outro momento. Eu vou passar para o Galo, mas eu queria para o Galo fazer uma pergunta. A gente sabe que na sociedade brasileira a capacidade de poupança é limitada. E com uma capacidade de poupança limitada, fatalmente grande parte dessa sociedade não vai ter condições de sobreviver ao longo do tempo, porque não houve uma capacidade de poupança. Do ponto de vista, eu não tenho dinheiro nenhum, mas pode ser que tenha gente que esteja assistindo e precisa de orientação. Como que a gente pode reorientar a sociedade que não tem nem emprego a poupar, quando ela não tem condição de poupar, e ter condição de uma vida melhor nos próximos anos? Ele falou que você provocou ele. Para mim, você não levantou bola, né? Foi agressão mesmo. Você botou a bola dentro do gol e falou, agora chuta, né? Mas, Mauro, na verdade, eu estou brincando porque é legal essa pergunta, e eu, particularmente, né, dos campos que eu me dedico, além do ISG, etc., né, falo muito de finanças pessoais, né, de como as pessoas resolvem os seus problemas efetivamente, né?
A pergunta é difícil, mas eu quero começar por um ângulo. Primeiro, não conheço pesquisa diferente, né, e olha que nós temos pesquisado muito sobre isso, que responde a seguinte questão. Quando você se considera num bom estado de bem-estar, em alto nível de bem-estar, quando já aposentado? É uma das perguntas muito importantes. A resposta não é riqueza. Nunca vem essa resposta. Não, eu sou rico, eu fiquei rico e acabou, está resolvido. Na verdade, as pessoas admitem que estão em bom nível de bem-estar, estão bem, quando elas vivem de acordo com como elas planejaram viver nessa fase da vida. Inclusive, já teve que lançar aqui, é muito importante esse tipo de coisa, tirar da frente a palavra aposentado. Não existe hoje mais essa palavra de aposentado da forma, pelo menos, como a gente pensa. Nós vamos ter que refletir por um termo diferente. Realmente é um momento de vida diferente. Eu costumo ter uma palestra chamada, né, Aposentadoria, um momento feliz, né, porque é um momento que você vai fazer o que você gosta de fazer sem a necessidade de estar atrelado ao campo de trabalho. Mas, para não fugir da sua questão, qualquer pessoa que queira se organizar, principalmente a pessoa que tenha menos recurso, ela tem que... Primeira resposta que ela tem que botar na cabeça, como que eu quero viver naquele momento de vida? Como que eu quero que é a mesma, de certa forma, quando que eu vou ter independência financeira? Todo mundo botou na cabeça, não sei porquê, que ter independência financeira é ser bilionário. Não, não é isso. Ter independência financeira é você viver bem da forma como você quer viver. Uma pessoa com pouco recurso pode ter independência financeira? Sim. Se ela tiver meio de sobreviver sem necessidade de todo dia estar no trabalho ou estar fazendo algo que não gosta para poder sobreviver, ela tem independência financeira, na minha perspectiva, né? E você vai ter que, sim, buscar as suas soluções. Mas a tua pergunta tem um outro ângulo muito importante, que é, bom, o que o governo, o que a sociedade faz nessa direção? Porque realmente o Brasil e agora nos últimos anos, não preciso nem falar isso, nós estamos abaixo de todos os indicadores que teríamos que ter em nível de investimento e de poupança. A nossa capacidade de poupança é extremamente baixa e na perspectiva que nós temos hoje, nem lembro o número, mas quando nós devíamos ter, para ter uma nação minimamente adequada, com crescimento potencial, nós tínhamos que estar na faixa hoje de mais de 20% de poupança interna e de nível de investimento. Quando nós chegamos bem, nós batemos 17,5%. Hoje nós estamos provavelmente, o Wesley me corrige, 12%, alguma coisa desse tipo, né? E nós não temos a capacidade de poupança. Então, é essencial também existir um movimento da sociedade, particularmente do governo, com políticas públicas voltadas para isso. Não há solução quando num país com 33 milhões de pessoas passando fome, e são coisas que... Esse é um outro tema que me assusta muito, eu não quero misturar as coisas, mas se a gente entender, como dados da ONU, que para você alimentar um adulto, você precisa de $1,90 por dia, para alimentar por dia o adulto, se a gente colocar isso em números, parece uma solução fácil, e a questão é, por que isso não acontece? Mas eu não resisto, só um último, e se eu não respondi a tua pergunta, me cobra. E o que me assusta mais, misturando as conversas, né, que, segundo dados da ONU, para você alimentar uma criança por dia, você precisa de 20 centes de dólar. Só que, ao mesmo tempo, você lê nas mesmas páginas que morrem na humanidade mais de 10 mil crianças por dia, por fome, bem claro, né? Morrem por fome, com alto grau de severidade de insegurança alimentar, né? Então, só para concluir isso que você perguntou, é essencial ter política pública, mas principalmente o movimento da sociedade na direção de possibilitar esse conhecimento e essa geração de poupança para as pessoas poderem ter alguma oportunidade já nesse momento de aposentadoria. A convite do Wesley, eu fiz parte de uma banca examinadora sobre ESG, e ele tinha dado business case, ele tinha dado case de várias empresas. E nessas várias empresas, Wesley, eu só fiz uma pergunta lá. Eu dei nota abaixo para todo mundo, porque era uma coisa curiosa. Eles falavam tão bem das empresas
e nenhuma das empresas tinha uma visão de ESG. Eu não vou citar Nestlé, mas se fosse, ela não cumpre nenhuma das obrigações de ESG e tem acesso a crédito. E as empresas não têm essa consciência cidadã. Primeiro, como você vê isso? E segundo, como professor, como você vê seus alunos preocupados com o futuro em termos de ESG e o envolvimento e entendimento de pirâmide etária, ou eles estão longe disso? Duas perguntas. Eu percebi, agora o Mauro já subiu a régua, tudo bem. Então, o Mauro é uma pessoa que a gente sempre convida para as coisas na escola, porque ele é um cara muito bem-humorado, inteligente, articulado, né, e provocador. Né? Então, por isso, a gente costuma chamar e ele gentilmente sempre está lá para fazer a contribuição dele. Então, vou tentar começar pela primeira. Né? Essa questão de as empresas estarem olhando ou não e tudo mais, ESG, a pessoa costuma dizer uma frase, né, assim, que o capital ele não é ideológico, ele é pragmático. Né? Então, na medida em que os investidores já estão fazendo a revisão das prioridades para onde fazer a alocação de recursos, as empresas vão ter que, por força do mercado, se ajustar. Então, para citar aqui, por exemplo, o maior fundo do Brasil, aí, da América Latina, eu acho, a Previ. Né? Então, a gente tem um amigo em comum que é o diretor hoje de investimento da Previ. Então, a empresa, não somente porque o fundo, né, o investidor, a Previ, não somente porque ela entende que é necessário olhar para priorizar empresas que olhem para essas coisas, muitas vezes o próprio investidor aqui no Brasil ele é pressionado a ter que se alinhar com tendências internacionais, porque as empresas aqui, investidas por investidores estrangeiros, elas devolvem a pressão para o próprio investidor. Né? Então, algo da seguinte espécie. Eu tenho uma empresa aqui investida, que tem capital do Fundo Soberano de Singapura, e, por algum motivo, a mesma empresa tem investimento nacional, investimento em empresas brasileiras aqui, investidores brasileiros. Então, esse investidor brasileiro ele acaba tendo que se moldar à pressão que vem de fora. Então, para responder objetivamente a tua pergunta, Paulo, não que as empresas, de maneira, vamos dizer assim, espontânea ou mais confortável, acabem se ajustando. É que o capital ele está ditando isso. Né? Então, o custo de capital das empresas hoje, os juros que é uma dívida que é paga para um investidor, ele acaba sendo menor para uma empresa que tem condição de responder essas demandas. Né? Então, para dar um exemplo prático, existe uma empresa de saneamento, a AEGEA, que fez uma captação aí faz um mês no mercado internacional e os juros dessa dívida são indexados à meta de despoluição da Baía de Guanabara. Para vocês terem ideia. Então, o investidor é o Fundo Soberano de Singapura. Então, é um negócio que é bem interessante. Né? Então, isso vai dar espaço para que o mercado vá, aos poucos, aprofundando essa questão. As empresas vão ter que se ajustar, porque, caso contrário, elas desaparecem, ou vão ter que funcionar debaixo de uma condição muito menos favorável. Né? E, para falar dos garotos e encerrar aqui, os meninos estão, assim, eu vejo com otimismo, né? Eles são mais conscientes do que antes, eu acho, do que a minha geração, para falar de geração. Né? E, nesse sentido, eu acho que uma coisa legal, interessante, até por conta da mudança do arranjo de aposentadoria no Brasil, eles são mais conscientes que terem que poupar, né? Abrir mão de um consumo imediato. Acho que, no fim da conta, tudo isso que o Fábio acabou de falar, a raiz do problema é a nossa orientação como país para o curto prazo. Né? Então, se vocês pensarem, se a gente quiser dar R$1 para uma pessoa agora, nesse momento, ou perguntar se ela quer R$2 daqui a 2 meses, ela vai querer R$1 agora. Se você fazer essa conta percentualmente, seria muito mais compensador pegar essa grana daqui a 2 meses. Mas só que dificilmente as pessoas no Brasil olham para isso. Né? Então, se pega um país como o Japão, a orientação para longo prazo é muito maior, isso faz parte da vida das pessoas. Então, talvez essa poupança interna pudesse ser maior se a gente mudasse, ou via educação, olhasse com mais energia o longo prazo. Fábio, você falou de políticas públicas, e eu não quero falar sobre processo ideológico, nem vou falar sobre as eleições de domingo, não vou falar nada disso. Até porque todo mundo tem uma opinião, se bem que eu espero que todos tenham a dessa sala, porque eu gosto da cor, só por causa disso. Mas o fato é o seguinte, eu queria te fazer uma pergunta focada em outro ponto.
muito se fala em políticas públicas, mas a gente não fala muito de políticas públicas da empresa privada. A empresa privada, ela recebe muito bem o cliente e trata muito mal o cidadão. Como, em termos de governança, e aí fugindo do social, indo para a governança, e você como um membro de conselho de outras empresas, que recomendação se daria às empresas que você é membro do conselho ou não, ou viesse a fazer parte, para que elas tomassem essa consciência, principalmente na questão de idade, porque a questão da exclusão é patente. Olha, essa pergunta é muito legal, né, Mauro? Primeiro eu vou responder de forma, vestindo, vamos dizer assim, dois chapéus, né? Como conselheiro e como pesquisador da área, né? Porque eu tenho levado essa discussão da mesma forma como Wesley, levado para alunos, orientando teses, etc., sobre isso, né? E o fato é, os conselhos hoje estão voltados para isso, né, misturando um pouco as conversas. ESG não é só são 3 letrinhas e que se discute, talvez isso dê certo. Não, é uma realidade. Mas como o Wesley bem pontuou, é por uma questão que o capital é pragmático. Ele vai para onde realmente ele se coloca melhor, né? Hoje os conselhos estão mais voltados para isso, sim, já estão começando a ver isso. E como que e o que está provocando isso? A própria demanda de geração de diversidade dentro dos conselhos. Antigamente, a gente só falava, não, como que você vai diversificar o conselho? Nós vamos colocar uma mulher aqui no conselho. Até hoje o número é baixo, né, principalmente nos conselhos de administração. Só que hoje a gente já discute os efeitos de colocar a diversidade de forma mais ampla, né? A governança de forma mais ampla, né? Além de gênero, raça, cultura, né? Nacionalidade, que as pessoas possam participar e trazer para dentro da empresa e fazer que a empresa se entenda que ela não pode não só deixar na mão do Estado fazer política, né? E fazer política empresarial, no sentido de política pública, né, de fazer coisa para o bem do cidadão. Uma conversa anterior que eu tive com o Mauro, nós estávamos lembrando de um exemplo muito interessante, né? E aí não vou falar nomes, mas vou dizer assim, que tal o ramo de telefonia, por exemplo, né? Na hora de você comprar um plano de telefonia, você é o cidadão mais bem qualificado do mundo, não é verdade? Te prometem tudo, etc. Você saiu da loja, teve um problema, vai ligar para o call center. O que acontece? Não tem nenhuma política cidadã envolvida nisso, né? E isso que as empresas precisam aprender. Só queria acrescentar, eu sei que nosso tempo já está indo muito rapidamente, mas dentro do que o Wesley estava falando, a pressão para que nós realmente temos políticas ESG mais firmes, mais voltadas para o cidadão, está tão grande que toda a Europa, a CVM da Europa, só para não dar nome, a própria Ambima aqui no Brasil, etc., estão criando política para os fundos de investimento que se admitem como ESG. Só o ano passado foram fechados mais de 10 mil fundos para poder seguir o regulamento. Ou seja, todo mundo está de olho no tal do greenwash, né? Ou seja, lavagem verde, né, se a gente pode traduzir dessa forma, né? Empresas que falam, que praticam ESG, mas na verdade não fazem isso efetivamente. Então, a criação e conseguir que os conselhos realmente façam com que as suas empresas atuem de forma mais cidadã, também é algo essencial no meu ponto de vista. Wesley, vai sobrar para você, e como eu conheço algumas coisas, como que a sociedade pode pressionar os próprios financiadores das empresas no sentido de buscar espaço e colocar na pauta do ESG o problema do idoso? Porque ele não está. Está o social, está a governance, mas não está o problema do idoso. E se não estiver na pauta, vai acontecer que nem nas empresas. Todo o problema de equidade, LGBTQIA+, tudo foi incluído, menos o meu time. O meu time esqueceram de mim, terceira idade. Como que a gente faz isso? Você trabalha numa empresa de rating, dá para começar por você? Esse é o Mauro.
Começando a parte mais fácil, né? Eu acho que a pressão que a sociedade tem, eu acho que tem várias ferramentas, né, na Caixa. Acho que a primeira, e isso já tem diversos exemplos pelo mundo, é o boicote, né? É o boicote da marca. Então, o poder do consumidor é muito grande, né? Então, na hora que você deixa de consumir aquele produto, você acabou de tirar dela o primeiro drive de criação de valor, que é vendas, né? E aí isso tem repercussões. Ao não ter vendas, você tem que manter um custo fixo, manter uma loja, manter uma instalação, começa a ficar inviável. Então, a sociedade tem essa poderosíssima ferramenta que é o boicote, né? E, para além disso aí, a pressão, eu acho que aí demora um pouco mais, né? Que é a pressão política, né? A pressão no seu representante, no regulador, no legislador, né? Para que isso passe a ser no campo da regulação, né? Eu não sei se eu respondi objetivamente a primeira parte. E a segunda parte, uma agência de risco, uma agência de rating, ela tem, por definição, a missão de capturar essas coisas, né? Você tem não é um processo de avaliação de risco, ele não é inteiramente mecanizável, né? Caso contrário, não precisaria uma agência. Você bastaria ter um código aí, em uma linguagem de programação qualquer, que pudesse minerar dados na internet e dar para mim uma nota. Isso é parte do esforço. A outra parte é fazer essa reflexão, vamos dizer assim, tem um quê de arte, né, na elaboração, na avaliação de risco, né? Assim como em outras áreas de finanças, a coisa não é uma ciência exata, né? Utiliza números, mas não é uma ciência exata. Bom, sobrou para mim 50 segundos para eu fazer só um único comentário sobre ESG. É absolutamente impraticável um país que não atende às necessidades de ESG, seja meio ambiente, problemas sociais e governança. Se a gente não mudar isso daqui, como que a gente vai mudar as empresas? Vamos mudar o Brasil para poder mudar as empresas. A grande marcha começa no primeiro passo. No domingo ela começa. Um abraço. Obrigado, gente.